Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar, hoje com deputados da Assembleia Regional da Madeira, deputados que convidamos para este programa: Carlos Rodrigues, do PSD, Carlos Costa, do JPP, Ricardo Lume, do PCP e Raquel Coelho, do PTP. Neste programa vamos falar do novo hospital, dos números do novo hospital, as verbas que a República vai transferir para a construção deste novo hospital aqui na Madeira. Vamos falar também do orçamento do Estado, um orçamento que foi apresentado hoje, e é por aqui precisamente que começamos. E começo pelo deputado Ricardo Lume, a quem pergunto, numa primeira análise e tendo em conta sobretudo aquilo que são as verbas que vão ser transferidas para a região, fala-se num montante de 247 milhões de euros, menos 1 milhão do que no ano passado. Que análise, assim, à primeira vista, é que faz destes dados? Em primeiro lugar, muito boa noite, agradecer o convite, cumprimentar também o Gil Rosa e os senhores deputados. Mas, relativamente à questão do orçamento de Estado, há duas notas prévias que temos de salvaguardar. Em primeiro lugar, assumir e assinalar que há um conjunto de medidas, no nosso entender, positivas. Medidas essas que tiveram um contributo decisivo do PCP, e, em segundo lugar, sublinhar que a proposta de lei do orçamento é uma proposta que estruturalmente é composta pelo governo minoritário PS, que, no nosso entender, tem limitações aos mais diversos planos. Em primeiro lugar, fazer governo minoritário, mas apoiado pelo PCP e Bloco de Esquerda. Já aí vemos. Relativamente às medidas concretas que achamos que são positivas, nós destacamos a questão do aumento das pensões, que irá existir agora em 2019, já em janeiro de 2019, um aumento de 10 euros. Um aumento extraordinário de 10 euros. Para as pensões mínimas? Para as pensões até perto de 2.000 euros. A questão que se coloca é que este é o terceiro ano consecutivo que vai haver este aumento extraordinário. O que quer dizer que houve, efetivamente, uma melhoria de condições de vida e remuneratórias para os reformados, e este ano conseguimos, por proposta do PCP, que este aumento seja já efetivado em janeiro e não em agosto, como acontecia anteriormente. Uma outra medida que é positiva, infelizmente, não é aplicada aqui na região, porque o Governo Regional aqui não aplica no Orçamento Regional esta medida, tem a ver com a atribuição dos manuais gratuitos até o 12º ano. Nós entendemos que a Constituição defende a escolaridade tendencialmente gratuita e, ao longo destes últimos 3 orçamentos, tem-se garantido uma parte desse direito, que é a escolaridade gratuita, nomeadamente na questão dos manuais gratuitos. Depois também identificamos como uma medida extremamente positiva, e o PCP tem-se debatido por esta medida, mas que também consideramos que é insuficiente. O PCP pretendia que esta medida fosse mais longe, porque as pessoas que têm 60 anos e 40 anos de descontos deixam de ficar sujeitas ao fator de sustentabilidade da segurança social para se poder reformar. No nosso entender, qualquer pessoa que tivesse 40 anos de descontos deveria-se poder reformar sem qualquer penalização, mas mesmo assim há uma evolução positiva. Por outro lado, também a nível do setor energético, há uma redução do IVA, nomeadamente na questão da potência contratada e no gás natural, ficando um pouco aquém das necessidades. Nós entendemos que as questões da eletricidade é um bem de primeira necessidade e, como tal, deveria também constar. Portanto, isto numa primeira análise, de uma forma global, em relação ao orçamento do Estado. Referir mais algumas questões muito sucintas. Vamos ter a oportunidade do abono de família, ainda noutras rondas. Mas há uma outra questão que gostaria de colocar, que este orçamento não é, no nosso entender, um orçamento totalmente positivo. Há medidas gravosas, há a continuidade de uma política de direita que foi herança de décadas de governação PS-PSD, que este governo não se quer desamarrar, nomeadamente na oposição pelo déficit, que vai além do que a União Europeia até exige. Isto faz com que faltem verbas essenciais, nomeadamente para as questões de autonomia, que achamos que, de facto, era necessário haver mais verbas para o orçamento
regional, mas também para questões estruturais do Estado. Também... Já laremos depois, enfim, numa outra ronda, Ricardo Lume, se me permite, enfim, sobretudo as questões específicas em relação à Madeira, enfim, o Ricardo Lume começou numa apreciação mais global. Peço também, já agora, enfim, numa primeira ronda também uma apreciação global dos outros deputados, Carlos Rodrigues, e depois iremos, eventualmente, de uma forma mais direta às questões que dizem respeito à região. Não sei por onde é que quer começar, mas... Bom, eu, sobre as questões globais... Até porque há muitas medidas que, obviamente, têm impacto na Madeira, já foram aqui referidas. Sim. A dos passos sociais, para já não tem, não é? Sim. Eu, em relação às medidas... Boa noite a todos, em primeiro lugar, boa noite a quem nos está a ouvir, boa noite aos meus colegas de painel e ao Gil Rosa. Em relação às questões globais, eu deixava para os partidos que sustentam o governo se pronunciarem. E é sintomático que a primeira apreciação que é feita é sobre estas medidas, medidas essas que, em comparação com as falhas gravíssimas que acontecem em relação à Madeira, faz com que nem vale a pena nos pronunciarmos sobre isso. Ou seja, na perspectiva de um deputado regional... Na perspectiva do madeirense, nem é de um deputado regional, na perspectiva do madeirense, este é um orçamento de profunda desilusão. E é a demonstração cabal do desrespeito que a República tem para com as regiões autónomas. É um orçamento que falha em toda a linha no que diz respeito à Madeira, mais especificamente, em relação às regiões autónomas, não tanto, porque os Açores, depois terei a oportunidade de demonstrar a forma como os Açores são privilegiados em relação à Madeira. Em relação à Madeira, falha em toda a linha. Falha desde logo na questão do novo hospital, que também vamos ter a oportunidade de descascar, entre aspas, quando a promessa de 50% se transformou em cerca de 13%. E, portanto, vemos a forma como o Estado encara esta questão. Outro aspecto onde há uma falha clamorosa tem a ver com a questão da taxa de juros. Há aí um anúncio de que a taxa de juros vai passar para 2,8, só que nesse anúncio esquecem-se de dois pequenos pormenores. Primeiro pormenor é que mantém o spread de 0,15, ou seja, a crescer aos 2,8 tem um spread de 0,15, ou seja, o Estado insiste em cobrar um preço pelo empréstimo que faz, um preço que não é só a taxa de juros, o Estado tem uma comissão de agiotagem em relação à Madeira, e depois a redução que é promovida é uma redução que não tem nada a ver com aquilo que é justo, pelo menos ser igual àquilo que se passa com a dívida do Estado. E o que é mais negativo é a forma subreptícia como se introduz esta medida. E eu passo a explicar. O objetivo da redução da taxa de juros seria uma poupança nos juros que, se fosse feita de acordo com aquilo que a Madeira pretende, aliviar os encargos da região, aliviaria a tesouraria da Madeira em cerca de 18 milhões de euros ano, 202 milhões de euros até o final do prazo. E com essa poupança, se fosse na medida que a região pede dos 2%. Passar para 2%, está a 3,3%. E retirar, está a 3,3%. Exatamente, passava para 2%. Exatamente. E o Estado diz é que passa para 2,8%, que supostamente... 2,8%, não, 2,95%, porque o Estado continua a cobrar. Porque há referência daquilo que o Estado... Mas não é a referência do prazo e da altura da constituição da dívida, que não era essa a taxa de referência. E, portanto, o Estado já está aqui a fazer uma manobra usando um indicador e um índice que não corresponde exatamente à verdade. Mas o que nós pretendíamos era, com essa poupança que se fizesse dos juros, poder libertar verbas para, por exemplo, para a educação, para a saúde, para outras medidas que são mais necessárias. Mas o Estado, no artigo 61 da proposta de orçamento, da proposta de lei de orçamento de Estado, o Estado diz isto. O Estado diz que toda e qualquer poupança que seja efetuada no âmbito da redução da taxa de juros é para ser aplicada exclusivamente na amortização do empréstimo. Ou seja, na prática, o Estado o que diz é: sim senhor, nós baixamos os juros,
Mas o dinheiro os senhores vão pagar menos juros, mas tudo o que pouparem com essa baixa dos juros, os senhores vão ter que pegar nesse dinheiro e pagar o empréstimo. Ou seja, o Estado baixa o juro, mas obriga-nos a pagar mais rápido. Na prática, isto é, dar com uma mão e tirar com a outra. E estamos a falar de uma verba que, ainda assim, com estes números que foram aqui apresentados, rondaria os 6 milhões 7 milhões de euros. Mas o que está aqui em causa é a natureza e o espírito com que o Estado faz a lei. O Estado faz a lei dizendo aos senhores vão poupar, mas depois os senhores vão poupar para me pagar. Mas o Estado depois é que decide aquilo que a região faz. A Madeira não tem qualquer capacidade de decisão de acordo com aquilo que está na lei. Mas em relação a falha também no que diz respeito, por exemplo, à linha férrea, a linha férrea que numa primeira fase já tinha sido negada, o apoio à linha férrea tinha sido completamente negada pela Ministra do Mar. A Ministra do Mar arrependeu-se, já veio defender, é neste momento talvez a maior defensora, mas depois não materializa essa defesa. Porque nas grandes opções do plano, aquilo que é dito é o seguinte: concretizar um modelo financeiramente sustentável para garantir a continuidade territorial por via marítima entre o continente e a região autónoma da Madeira. Ou seja, aquilo que o Estado diz que vai apoiar é apenas uma intenção, e uma intenção tão subliminar, tão escondida, que aquilo que nós podemos interpretar é que é apenas mais um gozo do Estado em relação à Madeira. E só mais dois aspectos. Já vamos ter a oportunidade numa outra mas em relação a isto, muito rapidamente. a questão da sobretaxa, ou seja, mantém o roubo que foi feito de 70 milhões de euros, e em relação aos subsistemas de saúde, que o Primeiro-Ministro também já se tinha comprometido a pagar e a devolver o dinheiro que foi retirado indevidamente à Madeira, que já se aproxima dos 20 milhões de euros, também não há nenhum sinal em relação Carlos Costa, vamos também à sua primeira leitura relativamente a este Orçamento do Estado e, sobretudo, naquilo que é a relação que existe aqui com a Madeira. Bom, eu vou ouvir, antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite e um cumprimento especial aqui às pessoas e lá em casa também aqueles que nos ouvem e veem, um cumprimento especial. Senhor jornalista, eu ouvir aqui as palavras do senhor deputado Carlos Rodrigues fez-me relembrar um pouco uma carta aberta à Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, endereçado ao Sr. Primeiro-Ministro, e tem como remetente o Sr. Dr. Alberto João Jardim. E a dada altura, eu vou passar a reler um excerto. É ou não a favor, para além de um conjunto de perguntas dirigida a este Primeiro-Ministro. Portanto, uma carta que saiu no Jornal da Madeira, precisamente em setembro de 2018, fazia um conjunto de questões, e entre as quais uma destas. É ou não a favor, perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro, que o Estado português assuma a atual dívida pública da região autónoma da Madeira, saldando assim a extorsão de séculos de revanchismo recentes, bem como cessar imediatamente a agiotagem de o Estado ganhar dinheiro à custa dos juros pagos pelo povo madeirense. Senhor jornalista, quem foi que assinou o PAEF? Quem é que assinou as condições deste memorando? Quem é que pôs praticamente, reduziu um conjunto de direitos e de garantias ao assinar este documento? Mas o Carlos Costa está a querer dizer com isso que aquilo que o Estado está a fazer em relação à região está certo? Não. O que eu quero dizer aqui, o PSD, é bom que o PSD se relembre que teve um dirigente, que teve um presidente do governo regional, da mesma cor partidária, que assinou um documento às tantas, sem ter verificado especificamente o que é que estava a fazer. Porque é verdade que quando estamos a discutir esta questão da taxa de juros, eu sou da opinião do Sr. Deputado Carlos Rodrigues, de facto devíamos também beneficiar da mesma taxa de juros dos 2,3%, tal como a República está a financiar-se nos mercados exteriores. Mas isso, quando esse documento foi assinado, os juros eram mais ou menos idênticos. É verdade. Mas porquê que não se colocou também neste memorando, quando se colocou a assinatura aqui neste memorando, porquê que não se fez essa antevisão do que podia acontecer no futuro? A verdade é que estamos aprisionados por um documento que foi assinado por um senhor que agora vai recebendo, enfim, condecorações e medalhas, continua as cerimónias fedo-bassálicas, tudo que é canto, tudo bem. Eu, da minha parte, não atrapalho, mas convém não esquecer
que a assinatura deste documento é que condicionou muito a vida dos madeirenses e dos porto-santenses. Carlos Costa, mas nós estamos a falar agora portanto, daquilo que é o orçamento do Estado. Agora vamos falar sobre o orçamento. De 2019, que é a proposta que estava em cima da mesa, e aquilo que o orçamento do Estado diz em relação à Madeira, não é? Que é essa a grande questão. Relativamente a nível nacional, é claro que podemos falar aqui um pouco também do financiamento para o novo hospital, mas aquilo que me ressalva, para além do jogo de propaganda do Governo da República, em que fala dos dados macroeconómicos, nomeadamente fala que, por exemplo, a economia vai crescer, isso é a estimativa, 2,2% no próximo ano, fala que, por exemplo, estima-se que o déficit andará à volta dos 0,2%, repete-se insistentemente, e ainda bem, que eu fico contente, que o desemprego vai baixar e neste momento prevê-se que anda à volta e já está nos 6,3%, que haja uma redução da dívida pública mais de 117% Mas isso não são do PIB. Bons indicadores? São indicadores positivos. Agora, era importante que estes indicadores, este crescimento, também fosse abrangente a todo o território nacional e tivesse em conta também que as regiões autónomas, Madeira e os Açores, também fazem parte do Estado Único. E é isso que nós não temos verificado. Mas há aqui dos diferentes, propostas do Orçamento de Estado, aquela que me ressalta mais à vista, foi precisamente a proposta de baixar o teto máximo das propinas, ficará à volta dos 856 euros ao ano, que baixa à volta de 212, 215 euros na totalidade. Isto é muito positivo. Até acho que podia baixar um pouco mais. E há propostas, que creio que na especialidade haverá outras propostas para baixar mais. Claro que depois aqui o Orçamento de Estado tem que compensar as universidades, porque há uma perda de receita também das universidades. Até porque é preciso não esquecer... Mas até há quem diga, enfim, há alguns analistas que dizem que essa medida, da forma como é tomada, até poderia ser tomada de uma outra forma, investir mais eventualmente na ação social, por exemplo, nos alunos. Podia ser um mecanismo. Porque ela assim vai abranger todos os que podem e os que não podem. Não mas é um mecanismo. Mas há uma questão que gostaria de deixar bem aqui, bem vincado, que é o seguinte. O orçamento universitário, a média por mês de um estudante que está numa universidade, enfim, num retângulo português, gasta à volta de 515 euros por mês. Estamos a falar de arrendamento de quartos, estamos a falar de alimentação, de transportes e despesas com os próprios estudos. Essa medida na perspectiva dos pais, dos alunos, exatamente. Portanto, esta é uma medida mais do que positiva. E eu elenco esta como das principais, para além de falar da questão das reformas. Vamos ter a oportunidade de falar de outras também, das medidas mais à frente. Do aumento das reformas, etc. e outros mais. Raquel Coelho, do PTP, também, um primeiro olhar sobre este orçamento e, sobretudo, enfim, tendo em conta aquilo que nós podemos falar aqui mais no que diz respeito à região autónoma da Madeira. Antes de mais, boa noite, agradecer o convite, cumprimentar aqui os colegas de painel e os queridos amigos que estão a assistir ao debate lá em casa e, como nós já pudemos ouvir aqui as intervenções que antecederam dos meus caros colegas, obviamente que este Orçamento de Estado para 2019 reflete aquilo que são um conjunto de medidas positivas. Na qualidade de último orçamento do mandato, obviamente que há uma tentativa de agradar a opinião pública e a população de forma a se retirar proveitos eleitorais. As contas públicas de um último orçamento revelam sempre aquela que é a estratégia eleitoral do partido que está no governo. E isso nota-se num conjunto de Mas há quem diga que argumentos que já foram até aqui, não é eleitoralista, até que já foram aqui elencados, com as profissões do crescimento da economia, com a baixa do desemprego, com o déficit quase a zero, enfim, há um conjunto de previsões muito positivas da nossa economia que... Agora, a pergunta que nós fazemos é se estas previsões de facto se refletem na melhoria das condições de vida. E nós até poderíamos dar foguetes com a medida que o Governo anunciou que irá aumentar as pensões em cerca de 10 euros, se não tivéssemos a vizinha Espanha com uma recém-geringonça, deu 10-0 na nossa geringonça portuguesa. Ou aumentar o salário mínimo para 900 euros, ou pretender
que se aumente o salário mínimo para 900 euros. Quando, neste momento, na Assembleia da República, nem se conseguiu passar uma proposta do PCP para aumentar o salário mínimo para 650 euros. Portanto, isto é que é uma medida de um governo de esquerda. Isto é que é, de facto, algo de se bradar aos céus. De facto, isto é que é o Eldorado de uma governação de esquerda. Portanto, aquilo que nós temos visto que tem sido a atuação deste governo da República, suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, é que, na verdade, tem beneficiado de uma conjuntura internacional positiva que tem ajudado, de facto, e se permitido que se redistribua alguns rendimentos às famílias. Mas, na verdade, a austeridade não parou, continua. E aquilo que tem sido feito é muito pouco. Falava-se há pouco na questão da diminuição das propinas. De facto, é uma medida positiva, mas essa não é a grande preocupação dos nossos estudantes. A grande preocupação dos nossos estudantes, neste momento, são os encargos com a habitação, enfim, com as despesas do material escolar. Isso é que é, de facto, uma preocupação e é que deveria termos um foco do Estado nessa matéria. Pois há uma série de propaganda enganosa, particularmente em relação àquelas que foram as promessas relativamente às pessoas que ansiavam chegar aos 60 anos e com 40 anos de descontos poder ir para a reforma sem penalização. Há muita gente neste momento que julga que poderá pedir a reforma sem penalização, coisa que não acontece. A penalização mantém-se, apenas o fator de sustentabilidade foi retirado. Mas a penalização de 6% ao ano por cada ano que se pede de antecipada mantém-se. Portanto, e há aqui uma série de propaganda enganosa que, de facto, só para, de certa forma, proteger a imagem do governo e que não corresponde, depois não se vai refletir na melhoria das condições de vida. E em relação à Madeira? Em relação à Madeira, eu tenho que dizer, como é que já foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, que a República, em relação à Madeira, é uma República madrasta, porque há um conjunto de anseios e reivindicações que temos vindo a fazer e que não estão salvaguardadas neste Orçamento de Estado. Temos a questão que tem sido imensamente debatida relativamente ao financiamento do hospital, que primeiro era 50% e agora o Sr. Primeiro-Ministro dá o dito por não dito e afinal já é 30%. Os juros da dívida mantêm-se elevados, temos a questão da revisão do subsídio de mobilidade, temos a questão dos apoios para uma linha férrea, enfim, a falta de apoios aos meios de combate aos fogos, enfim, há um conjunto de situações... Portanto, não encontra boas notícias aí? Para a Madeira, não particularmente, porque naqueles que são os nossos desígnios e aquelas que são as nossas preocupações, de facto, não fomos beneficiados, nem temos neste momento qualquer discriminação positiva por sermos uma região autónoma. Temos os mesmos impostos que se tem na República e esse é outro debate que poderemos ter mais à frente, mas que também acho que é importante que a nossa autonomia continue a ser muito beliscada por este Governo da República. E vamos, enfim, a casos mais específicos aqui em relação à Madeira e também comparando aqui com os Açores, Carlos Rodrigues. Nós temos este ano esta realidade que a Madeira vai receber 247 milhões de euros, portanto, incluindo as verbas que têm a ver com o Fundo de Coesão e depois as transferências ao abrigo da Lei de Finanças Regionais, menos 1 milhão do que no ano passado, e temos ao invés os Açores, que, por exemplo, vão receber este ano mais cerca de 20 milhões de euros, vão passar mais 26 milhões de euros, portanto este ano vão receber 285 milhões de euros, portanto muito mais do que recebe a Madeira. Se é compreensível, enfim, até porque eles têm uma dispersão geográfica, enfim, atendendo à insularidade, com 9 ilhas, que é compreensível que eventualmente até recebam mais. O Carlos Rodrigues tem alguma explicação porque é que este ano a Madeira recebe menos 1 milhão? Não tenho nenhuma explicação e eu queria, até respondendo de certa forma ao Sr. Deputado Carlos Costa, o Sr. Deputado Carlos Costa e toda a gente tem a noção de quanto é que nos últimos 10 anos é que a Madeira recebeu a menos do que os Açores? As contas depois... Mas eu vou lhe dizer, Sr. Deputado. Não tenho as contas preparadas. A Madeira, nos últimos 10 anos, este é o panorama das diferenças entre a Madeira e os Açores. A Madeira, em 10 anos, recebeu menos 2 mil milhões. Sim, mas eu não estava a discutir essa questão. 2 mil milhões. A Madeira não foi essa questão que eu discuti. A Madeira recebeu menos 2 mil milhões de euros do que os Açores. A módica quantia mediana de 150 milhões de euros por ano a menos que os Açores.
Aí estamos a incluir todas as verbas. Todas as verbas. Segurança Social, adferências regionais, portanto, a Segurança Social iria crescer aqui estes 250, 47 ou seja, não há nenhuma explicação para que, por exemplo, no caso da Segurança Social, que é uma situação gritante, a Madeira, inclusive, isto tem sido avançado por todos os partidos da oposição aqui na Madeira, tem uma taxa de desemprego muito superior à taxa de desemprego dos Açores. Os Açores são... Não é assim muito superior. Não, mas teve e foi algo muito badalado. A Madeira, os Açores são apontados como um modelo de desenvolvimento que a Madeira devia seguir. No combate à pobreza, no apoio social, no apoio à produção, em tudo. Os Açores têm sido apontados para um modelo. Agora, não se percebe como é que uma região com menos população do que a Madeira, com menos desemprego do que a Madeira, recebe quase o dobro daquilo que a Madeira recebe em termos de segurança social. Estamos a falar do dobro. Os Açores recebem, só este ano, os Açores recebem 105 milhões de euros 105 milhões de euros para a segurança social e a Madeira recebe 60 milhões de euros. Não se compreende esta disparidade. Não se compreende de maneira nenhuma. E quem diz isso... Mas essas transferências são efetuadas com base, enfim, em leis que existem, em regulamentos que existem... Não, mas, por exemplo, com base de fazer contas... Por exemplo, a questão da segurança social, porque esta tendência vem-se a verificar... Mas acha que há uma discriminação propositada da República tem que haver uma discriminação que seja explicada. E eu vou dizer, no caso da segurança social, esta questão foi levantada desde 2015, porque, repara, até 2015, os valores entre a Madeira e os Açores, em termos de segurança social, eram sensivelmente os mesmos. De um momento para o outro, de 2015 para a frente, dá-se este salto, os Açores passam logo para 100 milhões, a Madeira fica nos 33. No caso de 2017, os Açores passa para 135 milhões, a Madeira fica nos 45 milhões. E isto nunca foi explicado. Esta situação nunca foi explicada. Nem é pela a questão do desemprego e ponto qualquer. Agora, o que eu queria dizer é que, na prática, nestes 12 anos, cada madeirense custou ao Estado português 14 mil euros. Nestes 12 anos? Nestes 12 anos, 14 mil por euros. Ano? Por ano, cada madeirense custou ao Estado português 1.200 euros. No caso dos Açores, os açorianos custaram, cada açoriano custou, nestes 12 anos, 23 mil euros e o açoriano, por ano, custa 1.940 euros. É esta a disparidade. Mas o que é mais ridículo quando nós olhamos para esta questão não é só a discriminação em relação aos Açores e em relação a outra região autónoma. As duas regiões autónomas em conjunto custam ao Estado português, esta maçada que são as regiões autónomas para o Estado português, 800, 900 milhões. Custa por ano, em média, 800 milhões de euros ao Estado português. Mas para que toda a gente tenha um termo de comparação, o Estado português, só este ano, com a recapitalização de uma entidade bancária falida, vai gastar 850 milhões, que é o caso do Novo Banco. Só com uma entidade bancária falida. Não é com uma população, é com uma entidade bancária falida. O metro do Porto... E um governo de esquerda. O metro do Porto custa, este ano, ao Estado português, 917 milhões de euros. O metro de Lisboa custa 926 milhões de euros. E a CP custa 983 milhões de euros. E vemos o Estado português com esta má vontade em relação às regiões autónomas. Isto não se compreende, não se percebe e não se aceita acima de tudo. E, portanto, é tempo do Estado português explicar porque é que, em relação à Madeira, insiste nesta discriminação e insiste nesta atitude. Nós temos, por exemplo, a dívida da Madeira é aquilo que se conhece. O empréstimo que foi feito, 5 mil milhões de empréstimo já baixou. O empréstimo que foi feito à Madeira pelo Estado português são 1.500 milhões de euros. Sabe quanto é que o Estado português vai gastar só com as PPPs, com os negócios que andou a fazer com as PPPs? Só este ano são 1.800 milhões de euros. Mas isso é uma consequência e, portanto, de governos que também tiveram... São governos, mas nós estamos aqui a analisar. Estado, é tempo de nós analisarmos. Estamos a falar, enquanto madeirenses, a olhar para o continente e a forma como o continente nos trata. Não se percebe. Sem partidos. Não se percebe, sem partidos. Mas são opções partidárias e ideológicas. Sem partidos. Mas o Sr. Deputado Ricardo Lome, neste momento, apoia um governo
que vai dar 1.800 milhões às PPPs. Apoia, porque se o Sr. Deputado não concordasse com isso, o Sr. Deputado, o PCP votava contra o orçamento. Não é demagogia. Não é demagogia. É assim. O PCP estivesse lá não ia fazer exatamente o mesmo. Deputado Ricardo Lama. Defender a política direita que foi ao longo de 40 anos. Senhor Deputado Ricardo Lama, posso falar? Depois já vai falar, vai ter a oportunidade. O Sr. Deputado Ricardo Lama troca 10 euros de aumento nas pensões por 1.800 milhões de euros para as PPPs. O Sr. Deputado Ricardo Lama... Mas isso é a obrigação do Estado também, não pode de um momento para o outro se livrar delas. Não, mas no caso de uma entidade bancária falida, que o PCP foi dos primeiros a bater e a dizer que era o grande capital que devia ser penalizado, o grande capital que devia ser atacado, que devia ser erradicado. O Partido Comunista não vai votar contra este orçamento, que vai dar 850 milhões de euros ao novo banco. Ouvir também mas é estas incoerências. E nós estamos aqui a falar da Madeira e do continente. E em relação à Madeira e ao continente, há esta disparidade. E eu gostava, deixando as outras questões de parte de nível nacional e das questões da CPI e da moeda e tudo isso, deixando de parte, eu gostava de ouvir da parte do Sr. Deputado Ricardo Lama e de outros deputados que agarrassem e justificassem porque é que a região autónoma da Madeira recebe, em média, menos 150 milhões de euros do que os Açores. Já vamos ouvir precisamente o deputado Ricardo Lume. Não é que o deputado Ricardo Lume tenha essa responsabilidade desse tipo de explicação, mas de qualquer forma também coloca esta questão. Se por parte do PCP tem em conta alguma explicação para a região receber este ano menos 1 milhão de euros do que recebeu o ano passado e eventualmente até esta diferença em relação entre a Madeira e os Açores? Há uma questão que eu acho que não devemos começar aqui a esgrimir argumentos. Qual é a questão da autonomia que recebe mais e a autonomia que recebe menos? Mas nós não queremos que os Açores recebam menos. A questão não é essa. Nós é que queremos receber o mesmo. O PCP sempre foi contra a lei de finanças regionais. E achamos que o grande problema que existe prende-se com a questão da lei das finanças regionais. E achamos que existe, de certa forma, e o PCP sempre colocou... Há critérios ali que não... Há critérios que não se entendem. E sempre colocou que existe um conjunto de opções dos sucessivos governos, sejam eles PSD, CDS ou PS, que têm optado por salvaguardar um conjunto de interesses que, no nosso entender, não são fundamentais para o desenvolvimento do país, nomeadamente as parcerias público-privadas que são danosas, injetar mais de 27 mil milhões de euros na banca ao longo destes anos, e quem foram os penalizados foram os contribuintes, foram os trabalhadores portugueses, as famílias que tiveram de emigrar, porque houve, de facto, para salvaguardar estes grandes interesses económicos, para salvaguardar as maravilhas do mercado livre e da alta finança, o Estado português usou dos nossos recursos para tal. E penalizou também as regiões autónomas. Também temos de dizer que não houve e não existe, mas não está em discussão, uma gestão criteriosa dos dinheiros públicos na região. Mas isso mais à frente vamos discutir, quando houver o orçamento regional, vamos ter essa oportunidade. Porque, de facto, existe um conjunto de medidas que acontecem hoje na República que, reportadas à escala regional, acontecem exatamente igual. Porquê? Porque é exatamente os mesmos ditames da política de direita que continuam a imprimir estes ritmos. De facto, há um conjunto de medidas e um conjunto de situações e de posturas do Governo da República que, no nosso entender, não são favoráveis para a Madeira. O que lhe pergunto é concretamente a matérias que têm sido muito faladas, a questão dos juros, da dívida, a questão da mobilidade, por exemplo, aérea e também marítima. O PCP sempre defendeu a questão da renegociação dos juros. Várias vezes apresentamos propostas aqui na Assembleia Regional. Curiosamente, o PSD votou contra, mas depois defendia também essas propostas da renegociação e agora, efusivamente, fala da renegociação da dívida. Mas quando falamos da renegociação da dívida, não é apenas com a República. Também com os contratos de swaps e todos os outros contratos que estão a ser... Inclusive com os PPPs poupamos 250 milhões. Mas podia-se poupar ainda muito já 250 milhões. E, de facto, há uma situação que o PCP não admite, que é ingerências de entidades estrangeiras ou nacionais, nomeadamente nas questões regionais. Acho que é um absurdo esta questão de fazer baixar os impostos com contrapartidas de pagamento de juros ou outras situações, como mais à frente podemos discutir relativamente ao novo hospital. E, nesse sentido, achamos que deve haver um respeito mútuo entre o Governo Regional e o Governo da República, porque o que está em causa é, efetivamente, os interesses dos madeirenses, que também são portugueses,
e o Estado português não pode olhar para a Madeira como se existisse portugueses de primeiro e portugueses de segundo. Vamos ouvir também, neste caso, a opinião do Carlos Costa relativamente a esta questão das verbas que estão aqui em cima da mesa, das transferências do Orçamento do Estado, sendo que a Madeira este ano para o ano vai receber menos 1 milhão de euros. Era importante que se questionasse, no âmbito da discussão, na generalidade, na Assembleia da República, a razão por esta redução. Eu reparo que retira-se aqui 1.247.000 no ano anterior, aliás, no ano vigente. Do seu ponto de vista, pode-se fazer uma leitura política disto? Ou sim, eu creio que sim. Há claramente isso. Ou seja, o Governo da República olha para os Açores de uma forma e para a Madeira de outra. Sim, há de forma. Eu percebo as contas do Sr. Deputado Carlos Rodrigues, ele é muito forte na área, digamos, das contas, quem me dera a mim, mas... A verdade é que neste particular, eu não gostaria, muito obrigado. Eu não gostaria muito de pronunciar sobre aquilo que recebe os Açores. Não me parece muito correto estarmos aqui a fazer apreciações sobre. Agora, sim, nós temos de nos concentrar, se efetivamente há ou não há, existe ou não discriminação pela negativa relativamente às duas regiões. E é aqui que temos que nos debruçar. E no âmbito, e eu até acho que esse gráfico esteja corretíssimo, mas é preciso aqui, digamos, apurar se de facto se existe ou não discriminação. Agora, gostaria de me concentrar que, de facto, relativamente à questão da taxa de juros, que era para nós, madeirenses, era muito importante, já que isto foi assinado um pouco em cima do joelho. Quando digo em cima do joelho, que de facto isto foi devidamente repensado. É porque quando se assina um documento desta natureza, estamos a cortar praticamente tudo e mais alguma coisa. Carlos Rodrigues, mas essa questão supostamente foi ultrapassada a partir do momento em que o próprio Primeiro-Ministro assume que de facto era justa a reivindicação da região e não foi de agora. Portanto, muito bem. Ela só agora vai ser aceita. Mas é preciso não esquecer que desde 2012, que a região já paga, desde 2012, que a região já paga só em juros com este PAEF à volta de 225 milhões de euros. É muito dinheiro que fazem falta. Fazem falta ao orçamento regional. E se nós tivéssemos a taxa de juros idêntica àquela que a República está a utilizar e com o spread respectivo, nós pouparíamos... O spread é uma taxa acaba que o Estado cobra a Madeira, como se seja emprestar um país estrangeiro. Para o Estado, é receita própria para o Estado. Portanto, sem o spread, exatamente, tem toda a razão. Sem o spread, estaríamos aqui numa poupança ao ano à volta dos 200 milhões, o que era muito importante. Isto era muito importante. Agora, ainda há dias, houve isso, cá está, a desinformação, a tal desinformação. A tal desinformação que vai correndo, também a comunicação social ajuda também nessa propagação, que é de facto a proposta do Sr. Primeiro-Ministro em fazer uma troca. Está aqui. Fazer uma troca em que trocava a baixa de juros pela criação de um plafond fixo para o subsídio social. Esse foi a primeira, mas a segunda ainda é pior. Aquilo que ele materializou é pior. Essa é a questão do orçamento. Ora, essa parece-me, sinceramente, até eu digo com franqueza, eu fico com a impressão que nós não fazemos parte do Estado único, que olham para a Madeira com desdém e não é correto, porque nós estamos atentos e toda a população, todos os madeirenses protestantes estão atentos a esta realidade. Portanto, é importante que se faça estas correções e pela positiva. Quando se tira aqui 1 milhão nestas transferências, que uma parte dos tais 176,6 milhões reservado, digamos, à Lei das Finanças Regionais e a outra componente do Fundo de Coesão, que é à volta dos 70,6 milhões de euros, que dá a totalidade dos 247. Retira-se aqui 1 milhão, mas, entretanto, estende-se a mão, oferecendo 1 milhão para fazer face a gastos de saúde relativamente aos luso-descendentes. Ora, isto me parece muito correto. Isto não me parece, mas não me parece muito correto. Parece que há aqui uma compensação. Tiro daqui, mas depois vou complementar ali noutra medida. Esse valor já atingiu mais de 3 milhões de euros. E há, senhor jornalista, como deve calcular aqui um conjunto de reivindicações da região que eu acho que também acho que seriam tempo de corrigir, nomeadamente, digamos, o valor em dívida dos
daquele compromisso que a República já se comprometeu até o ano passado em sede do orçamento. Queria saldar que dos subsistemas de saúde. Estamos a falar em 18 à volta de 16 milhões, 16, 17 milhões. Há quem diga que já vai nos 18. Já vai nos 18. Que era importante, que já se assumiu isso, e a República já assumiu, e teimosamente não tem sido devolvido esse valor, até porque o Serviço Regional de Saúde tem cumprido a sua parte. Era importante que a República, enfim, viesse a ressarcir, Raquel Coelho, também, nesse contexto. A sua leitura, enfim, face a estes números que estamos aqui a falar de distribuição de verbas para a região. Pois, essa distribuição de verbas é feita de uma forma muito meticulosa, quase ardilosa, porque eu tive a oportunidade de ler na imprensa que este Orçamento de Estado para 2019 contempla extraordinariamente 1.250.000 euros para a Câmara Municipal do Funchal reabilitar o centro histórico. Ou seja, estamos aqui a dar liquidez para o ano à Câmara Municipal do Funchal para fazer obra, que é, na verdade, um investimento público. Mas isso não é só para a Câmara do Funchal, também há outras autarquias. Mas é extraordinariamente que não existia, apoios, não existia, nem está contemplado nas verbas que são normalmente atribuídas às autarquias. Portanto, isto foi um valor dado extraordinariamente pela Gerência do Turismo de Portugal para fazer face às obras de melhoramento que são necessárias no centro histórico. Curiosamente, este dinheiro só surge num período pré-eleitoral. E nós bem sabemos que o investimento que mais rende... Quem ganha é o filho do Presidente do PS. Quem mais rende votos é, de facto, o investimento em obras públicas. E é isso que se verifica. Retira-se de um lado, mas coloca-se de outro para, de certa forma, beneficiar e cumprir propósitos eleitorais. Muitas vezes vê-se que o dinheiro do Estado é utilizado não para salvaguardar os interesses da população, mas para cumprir propósitos eleitorais. Todos os partidos fazem isto. Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, do JPP nas últimas eleições autárquicas. Teve um mandato que não fez absolutamente obra nenhuma e depois chegou ao último ano, afinal já tinham dinheiro e havia dinheiro para fazer obras e arranjar estradas e remodelar escolas, enfim. Isto é o jogo político em Portugal e em alguns países da Europa, enfim, é o que temos. É o que temos. Não se fez, é que não havia. Mas quer dizer que há interesses políticos que se refletem nas finanças públicas. E este é um dos muitos exemplos que eu Mas acha que o Governo da República, por ser de uma cor diferente do Governo Regional da Madeira, penaliza a região por isso? Sim, claramente. Claramente, não tínhamos qualquer dúvida disso. Aliás, no passado também assistimos isso, quando estava lá o Dr. Passos Coelho e o CDS na República, também penalizou o Dr. Alberto João Jardim porque queria forçar a alteração da correlação de forças. Portanto, e obviamente que este Governo da República, sendo do Partido Socialista e tendo na região um governo PSD, há aqui uma tentativa, de certa forma, sabotar aquilo que é o trabalho da região para favorecer o candidato do Partido Socialista. Isto é óbvio, portanto, isto é matemática política. Qualquer pessoa que perceba minimamente disto percebe o jogo político e vergonhoso, obviamente, porque na política não deve valer tudo, mas na prática é isso que acontece, porque também a população muitas vezes também não penaliza esse tipo de comportamentos, por isso é que é importante nós alertarmos consciências para que as pessoas façam melhores escolhas e façam um voto mais consciente, exatamente para penalizar este tipo de ações, porque isto não abona em favor da população, porque são tomadas muitas vezes medidas avulsas para cumprir propósitos eleitorais e depois medidas que são estruturais para uma cidade, para uma região e para um país são, de certa forma, relegadas para segundo plano porque isso, de facto, não rende votos. Vamos avançar para uma outra questão que tem a ver com o novo hospital, muito rapidamente. Sim, era só para, peço desculpa, o que está aqui em causa é a atitude, a forma como o Estado encara a região, independentemente dos partidos. Olha, esta questão dos juros. A questão dos juros, o Estado diz que baixa, a poupança que nós iríamos fazer, que nós dissemos que iríamos fazer, essa poupança seria para derramar nos setores que eram precisos, o Estado impede que isso aconteça. Tem a questão do subsídio de mobilidade, que já andam a querer, já quiseram trocar o subsídio de mobilidade pela taxa de juros. Mais uma vez, dão com uma mão, tiram com a outra. E depois, esta questão por exemplo, também da questão do ferry, aquilo que já não era importante passou a ser importante. E depois temos um Estado que não se coíbe deste tipo de
suja as mãos com coisas tão ridículas como esta. Esta questão da trajetória subreptícia de 1 milhão de euros para a Câmara Municipal do Funchal, que é da mesma cor, e depois, quando vemos ainda mais ridículo, o Estado português suja-se por 300 mil euros. O Estado português vai ao cúmulo de, na única proposta de orçamento participativo que é apoiada aqui na Madeira, ou uma das únicas, é dada a uma entidade que é uma juventude partidária, que é a juventude partidária do seu partido, que por sua vez é presidida pelo um dos filhos do presidente do Partido Socialista. Mas aí candidatou-se ao orçamento participativo. Acha que isso não há transparência nisso? Desculpe, é este tipo de atitude mesquinha, menor, que o Estado português, especialmente quando o Partido Socialista está à frente, tem em relação à Madeira. Não faz qualquer sentido. E mais, vamos entrar na questão do hospital, que é, de longe, a maior sujeira que alguma vez foi praticada com uma região, especialmente com a região autónoma da Madeira. Vamos introduzir precisamente a questão do hospital e perguntando aqui ao Carlos Costa, como é que olha para esta questão e esta decisão do Governo da República de transferir, enfim, 93 milhões de euros, 96 à volta disso, mas que já inscreveu este ano no orçamento do próximo ano 14 milhões de euros. Enfim, longe daquilo que supostamente era... Senhor jornalista, eu até trouxe o dossiê, nós requeremos, claro, um conjunto, um carrinho supermercado para trazer um conjunto de dossiês que foram entregues na República. Eu trouxe apenas aqui vamos ao essencial, que era o fundamental, que era o essencial. E este dossiê tem mais ou menos elencado aqui um... E consegue encontrar aí explicações para Não, há aqui uma explicação. Eu baseei-me neste dossiê, que é precisamente parte daquilo, pedimos ao Governo Regional... Isso é um dossiê de quem? É do Governo Regional. O Governo Regional, nós pedimos uma cópia e fornecemos a cópia. Relativamente, o Governo Regional dá informação. Dá alguma informação, mas oculta outra. Alguma delas. Qual é que é o que Agora não vamos... Sim, não vamos entrar por aí. Um conjunto de situações que nós queremos para a criação das nossas propostas, nossas propostas de decretos legislativos regionais e mesmo outras propostas de sim, mas agora não vamos por aí. O Governo Regional oculta os dados para vamos perceber se o Carlos Costa as nossas propostas. Consegue com esse dossiê explicar porque é que o Governo da República só dá isto nos 96, não, senhor quando no Conselho de Ministros até previa que podia ser 5,33. E há aqui nitidamente uma tática política presente, que o objetivo aqui é... A jogada está de tal forma orquestrada que o objetivo é arrastar este assunto até as próximas eleições. Mas a tática política de quem? Ora bem, eu penso que os dois, quer do Governo Regional, quer do Governo da República, de acordo do meu ponto de vista. E já lá vamos ao assunto. E a questão é o seguinte, eu tenho aqui, neste dossiê, a estimativa de custos por componentes, com IVA e outra, o quadro de programa financeiro sem IVA. O valor é igual, dá os 340,4 milhões de euros. Mas isso eu não conhecia. IVA? Não, estamos sempre com IVA sem IVA. Dá este valor. Dá aqui. Eu estou perguntando se este dossiê que nos entregaram está correto. Está aqui, um sem IVA e outro com IVA, e o valor é igual. Agora, há uma questão aqui que se coloca, que é o seguinte. Quando eu vou juntar a construção e o equipamento médico hospitalar, dá-me um determinado valor. E esse valor, quando eu divido por 2, não dá os tais 96,4%. Não dá. Quanto é que dá? Não, as contas que eu tenho... 96 milhões de euros. Qual as contas que acha que tem? Qual as contas que acha que tem? Milhões de euros, não são... Eu tenho aqui as contas. Eu fiz para não Mas a própria República chegou à conclusão que seriam à volta de 260 milhões de euros, não é? As contas que eu tenho assim, com IVA, a construção anda à volta dos 245,8 milhões. Se eu juntar o equipamento com IVA, dá os 60 milhões. Ora, se eu juntar estes dois, a soma dá 305,9. Se eu dividir isto por 2, 50% dá 152 milhões. Este de acordo com o quadro financeiro fornecido pelo Governo Regional. Então o Carlos Costa, inventando. Então o Carlos Costa não consegue encontrar explicações para os 90... Quer dizer, há uma disparidade. Eu já vi o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira a falar que assumia 200 milhões. Eu já ouvi falar em 132 milhões.
que ficou decidido em reunião. Desculpe. Desculpe, eu não sei. Mas eu posso depois há de explicar à sua medida. A única coisa, eu posso fazer os desenhos que já provei. Mas ainda hoje no Parlamento, o JPP dizia que o Primeiro-Ministro não tinha honrado a sua palavra em relação à Madeira. Não tem honrado a palavra. Mas eu também continuo perplexo com as contas que são apresentadas neste dossiê. E este é um dossiê que foi apresentado no âmbito do tal projeto estratégico de interesse comum, o tal PIC. Portanto, está aqui tudo elencado, isto foi tudo apresentado na República e as contas estão aqui. Eu já ouvi o Governo falar, e a comunicação social a falar, a totalidade é 350. Ainda há dias houve alguém que fez umas contas que dava os tais 13%. Afinal já não era 340, já meteram mais 10 milhões, eu não consigo perceber. Portanto, nestas contas temos que adicionar, no meu ponto de vista, temos que adicionar... Costa, mas há aqui números que são números oficiais. O IVA. E há próprios números que são... O IVA há 22... O Conselho de Ministros, a semana passada, aprovou um valor que poderia chegar aos 132 milhões de euros. E depois a decisão que tomou foi de que ficaria em 93, porque subtraiu os valores do Hospital atual Nélio Mendonça e o Hospital atual dos Marmoleiros. Mas o que o Estado diz, não é confusões do Governo. Isso é a resolução do Conselho. Mas eu não estou aqui a tomar partido agora. A única coisa que eu estou a colocar aqui mas é por isso que as suas contas não batem certo. Porque não batem certo, quer de um lado, quer do outro. Sr. Deputado, mas não batem... Desculpe interromper. Isto é um debate. Depois vou-lhe tirar um pedaço do tempo. Desde que não tome em conta... É óbvio que as suas contas, quando analisa o PIC, o dossiê que acompanha o PIC, não batem certo, porque no dossiê que acompanha o PIC não está a valorização estranha que o Estado português usa do Hospital dos Marmoleiros e do Hospital Nélio Mendonça. Já terminou o tempo, Agora é a minha vez. Portanto, mas espera concluir, Carlos Costa. Senhor jornalista, não tem nenhum sentido meter aqui para a fórmula a avaliação imobiliária dos dois hospitais. Não tem nenhum sentido. A pergunta que eu faço é esta. Mas alguém, porventura, tem a intenção de alienar aqueles 12 equipamentos? Não. Porque nós precisamos deles. E mesmo como precisamos de um novo, vamos precisar deles. Porque eles podem ser convertidos noutras áreas da saúde. Embora isso já fosse admitido por um membro do governo. E mesmo que tivesse essa intenção, Sr. Deputado, mesmo que tivesse essa intenção, a única utilização que isso poderia ser dado era para bater na parte da Madeira. Naturalmente. E não da parte do governo. Naturalmente. Portanto, isto para dizer-lhe com toda a franqueza que há muita subinformação. Reduz-se, simplifica-se demasiado a informação. E depois há uma desinformação. E esta desinformação é que é muito gravosa. É que a comunicação social, desculpe lá, não quero atingir diretamente os senhores que trabalham na RTP, tão pouco os órgãos de comunicação social escrita, mas passa-se uma mensagem, porque eu olho para a comunicação social e vejo sempre duas vertentes. Uma é a informação, que há a vertente formativa e informativa. Agora, era importante que a opinião pública também fosse devidamente elucidado o porquê destes valores, e os valores são apresentados pela República. Não me batem certo. Há uma confusão. Não é correto estes valores. Raquel Coelho, também a leitura que faz desta questão, enfim, polémica relativamente ao financiamento do Estado para o novo hospital. Bem, é aquilo que nós temos apelidado do chique espertismo. A pura desavergonhice de alguém que representa, na verdade, o Estado e que devia ter um comportamento mais digno perante uma região autónoma. Os madeirenses e porto-santenses não são cidadãos de segunda e não podem ser tratados como tal. E o Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, numa primeira instância, se formos retroceder alguns anos, quando se disse comprometer com a comparticipação em 50% no novo hospital, não estava obrigado a isso. Mas como queria fazer bonito, como queria ajudar o seu candidato e o Partido Socialista na Madeira para ficar bem na fotografia, disse não,
a República vai apoiar a construção do novo hospital, vamos dar 50%, muito embora Vossas Excelências tenham sido perdulários, tenham, enfim, feito uma dívida gigantesca com um conjunto de investimentos em infraestruturas públicas que eram desnecessárias e que poderiam ser com esse dinheiro poderia-se ter construído um novo hospital. Enfim, esta era uma argumentação que poderia ser usada na altura pela República para, dessa forma, desculpabilizar o não investimento, a não ajuda para com a Madeira em relação ao novo hospital, mas não o fizeram. Por uma questão para ficar bem na fotografia, para dar uma mãozinha, uma ajudinha ao Partido Socialista, comprometem-se. E depois andaram durante 2 anos a protelar esta medida que anunciaram, porque a concretizar, muito embora, exatamente, a concretizar, portanto, as verbas nunca chegavam, nunca era inscrito qualquer verba no orçamento da República para a construção do novo hospital. E vimos que temos um primeiro-ministro trapaceiro e que não honra com os compromissos e com a palavra dada. E ele não está a ofender nem a diminuir o Sr. Presidente do Governo Regional, mas sim os madeirenses e porto-santenses, porque ele não estava obrigado a atribuir e a dar os 50%. Fê-lo. Se o fez, agora que assuma. E que não deu dito por não dito e depois... Mas nas contas da República é os 50%. É uma vergonhosa... Só que lá está a descontar... Há uma vergonhosa conta de sumir, que são contas de sumir, que o Sr. Primeiro-Ministro agora é muito hábil em contas de sumir, e tira o IVA, tira o valor patrimonial dos 2 hospitais, numa atitude completamente colonialista. Quer dizer... Quer meter a foice em seara alheia e dizer, olha, vocês que vendam o vosso património, os vossos hospitais, que é para dar para... Isto é uma coisa que só cabe no absurdo. Enfim, e arranjam ali um enredo que eu própria fiquei estupefacta quando vi na imprensa, para, de certa forma, safar a República de pelo menos 36 milhões de euros à volta disto. Portanto, e isto não é algo digno de um Estado e de alguém que representa um Estado fazer isso em relação a uma região autónoma da Madeira, porque nós não somos portugueses de segunda, nem somos burros, nem nos vão passar aqui nenhum atestado de incompetência. Para concluir, Raquel. Bem, para concluir, o que eu posso dizer é que, de facto, isto é vergonhoso e é uma afronta aos madeirenses e porto-santenses que têm que penalizar por via das urnas este governo. Ricardo Lume, também a sua leitura relativamente a esta solução que o Governo da República encontrou para financiar o Hospital da Madeira? A questão do novo hospital para os madeirenses e porto-santenses é uma questão muito séria e acho que estão a brincar um pouco com as vontades do povo da Madeira. E eu ainda me lembro, na altura do seu secretário Rui Gonçalves, quando a discussão do PSD era: nós não queremos meio hospital, queremos que o Governo assuma mais. E ao fim e ao cabo o que estamos a ver é que qualquer dia nós ainda vamos pagar para poder construir o hospital. Isto, de facto, isto é um absurdo, esta situação, e achamos que o Governo não está a ter uma posição própria de um Governo que deve ser responsável. Aliás, o PCP apresentou várias vezes nos diversos orçamentos, e foi aprovado, a questão essencial, e alguns passos já foram dados, que era a questão do interesse público desta infraestrutura, de haver um calendário de financiamento previsto em quadros plurianuais entre o Governo da República e o Governo e até verbas no Orçamento do Estado também já lá estão. Verbas no Orçamento Regional. Agora, o que é inaceitável é a ingerência que o Governo da República quer ter no património da região. Era o que faltava. O Governo da República decidir o que é que a região vai fazer com as suas infraestruturas. Como nós consideramos também inaceitável, na altura da Troika, que eles nos obrigassem a vender a TAP, a privatizar os aeroportos, nós também, os Correios, nós achamos que isso também foi uma ingerência. Quem governou na altura, o PSD e o CDS, acharam... Teve que se sujeitar a isso. Exatamente. Nós, neste sentido, tanto a nível nacional, relativamente a estas matérias, como a nível regional, achamos que existem órgãos de governo próprio na região, existe um Parlamento Regional que é o órgão máximo de autonomia, e é perante estes organismos que se deve dar resposta em relação ao que vamos fazer com o património, e não
ao Governo da República. Qualquer dia eles vão dizer que é para vender a Quinta Vigia para fazermos um novo hospital. Não podemos deixar que haja essa ingerência. E ainda há a ocupação do Palácio de São Lourenço. Essa ingerência relativamente a património da região. O Palácio de São Lourenço. Carlos Rodrigues. Bom, em relação a esta matéria, eu não pedia muito tempo, mas pedia algum tempo. O que foi combinado com o senhor e o que foi comprometido pelo senhor Primeiro-Ministro. Valor do projeto do novo hospital, 350 milhões de euros. Cerca de? Sim, estou a falar em números redondos. Claro. Valor das expropriações tem de ser retirado, 25 milhões de euros. Ou seja, o Estado pega nos 325 milhões, divide por 2. 162 milhões de euros. Isto foi o compromisso do senhor Primeiro. Mas isso foi o primeiro compromisso? 162. O último compromisso. Isso falar que é construção e equipamentos. Senhor, construção e equipamentos, é isso que eu estou a dizer. Retirei as expropriações. Mas aí ainda é preciso retirar alguma infraestruturação à volta do hospital. A construção do hospital e os equipamentos é 240 milhões à volta disso. Já está a retirar o IVA. Não, estou a dizer... já está a retirar o IVA. Já está a retirar o IVA. Isso é com o IVA. São 162 milhões de euros, foi o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro. Claro. Se o Primeiro-Ministro disse, o Estado português vai pagar 162 milhões de euros. Acontece que o Sr. Primeiro-Ministro vai para Lisboa. E quando vai para Lisboa, começa a fazer contas. E a primeira conta que o Sr. Primeiro-Ministro faz é, vamos retirar o IVA. E retira o IVA. É especialista nisso. Portanto, ao retirar o IVA da equação, a sua metade passa de 162 para 132. E é o que, teoricamente, aparece na primeira fase da portaria, 132 milhões de euros. Primeira decisão. Só que o senhor Primeiro-Ministro continuou a fazer contas. E nas suas contas lembra-se, mas aqueles senhores têm lá um hospital no Monte e têm um hospital junto à escola Horácio Bento, que é o Hospital Não Mendonça. Porque o que é que pediram a região para fazer o senhor Primeiro-Ministro, atenção, condicionou, sabe qual foi a explicação? E qual foi a explicação? A explicação foi que a condição para aprovar o projeto de interesse comum era a demonstração da viabilidade económica do projeto. E para estudar a viabilidade económica do projeto, a região tinha que apresentar a avaliação dos dois projetos, das duas infraestruturas. Mas nunca disse que ia pegar nessa avaliação, ou seja, a viabilidade económica do projeto foi assegurada com o valor do hospital. Ou seja, o senhor Primeiro-Ministro chega aqui e tira cerca de 60... No dia 1 de abril que ele fez isso. 70 milhões. 70 milhões de euros e o projeto passa para... A parte do Estado passa para 96 milhões de euros, 96,5 milhões de euros. Porque pegou naquilo que não era dele para pagar aquilo que era dele. Basicamente, o que o senhor Primeiro-Ministro faz é pega no dinheiro dos outros e paga a sua parte. Foi isto que fez, já vai em 96. Cumprimenta com o chapéu. Exatamente, cumprimenta com o chapéu. Já vai em 96. Só que há aqui um pequeno pormenor, que é a questão do IVA. Há um pequeno pormenor. Que é obrigatório. Que são 52 milhões de euros. Que é obrigatório. E os senhores deputados sabem, e é bom que os madeirenses saibam, que em relação ao IVA não é como o IRS. É um imposto cobrado, mas não fica aqui. Aquilo que acontece com o IRS é que nós cobramos o IRS depois é-nos entregue porque é cobrado na Madeira. É feito cá. Com o IVA não se passa isso. O IVA que é arrecadado aqui vai para o bolo comum e depois é distribuído para as regiões autónomas per capita. Ora, per capita nós somos 2,5% da população. O IVA deste projeto são 52 milhões de euros. Quer dizer que o arrecadar deste valor significa que o Estado vai arrecadar 50 milhões de euros. Só fica 2,2. Só fica 1 milhão de euros. Porque o outro milhão de euros... O outro milhão de euros vai ser entregue aos Açores, que também têm 2,5%. Ou seja, os Açores... Também têm direito a isso. Os Açores, sem fazer nada, vão receber 1 milhão de euros do projeto. Ou seja, na prática... Eles também vão fazer um hospital e a gente vai usufruir. Na prática, o Estado desembolsa com esta operação 46 milhões de euros. Isto é o custo desta operação para o Estado. Que é os tais 13% que o Carlos Rodrigues hoje dizia na Assembleia. São os 13%. Porque o Estado, as contas que o Estado faz é
Primeiro diz que paga 162 milhões de euros, que é a metade dos 325 milhões. Que é 350 menos as expropriações. Depois... Com IVA e com IVA. Com IVA. É o valor do projeto. Claro. Depois, lembra-se de tirar o IVA, já passa para 132. Depois lembra-se de pegar naquilo que não saiu para pagar parte daquilo que é obrigado a pagar. Passa para 90. Já passa para 96. E depois, não diz nada a ninguém, mas sabe que vai receber 50 milhões de euros de IVA. E, portanto, a conta do Estado português em relação... Está bem a região, mas a região assumiu 40... Era só as expropriações e os projetos, não é? Não, e 50% do projeto. 50% do projeto. 50% do projeto. Bom, e com estas... 50% do projeto, mais as expropriações. Ou seja, eu digo sinceramente, eu já tenho assistido a muita aldrabice vinda de Lisboa. Eu já assisti a muito gozo dos governos da República em relação à Madeira. Mas eu nunca vi uma atitude tão baixa, tão suez como esta, que o Estado português está a ter com a Madeira. O Estado português brinca, mas não brinca... Uma coisa rápida. Não, eu só vou acabar. O Estado português brinca com receitas que não são suas, brinca com a palavra que deu e não cumpre, brinca às continhas só para não pagar. Vamos ter que só lhe dou... Tem que pagar. Um minuto, é só para perguntar ao senhor perguntas, se de facto o processo das expropriações já está concluído. Eu sei que estava inscrito neste orçamento, neste pilar, ainda 3 à volta de 3, $1 milhão de euros. E esse gasto de 12 milhões em expropriação de leilões, um caderno de encargos para o concurso internacional. Eu pergunto se já está em curso o concurso internacional. É que já vejo um outdoor a dizer o PSD cumpre. E cumpriu. Bom, há a promessa de que no mês de outubro será aberto o concurso. Meus caros, resta-me agradecer ao Ricardo Loma, ao Carlos Rodrigues, também à Raquel Coelho e ao Carlos Costa. Vamos ter que ficar por aqui. O debate segue na Assembleia Regional. Esta questão vai continuar a ser debatida. Por hoje é tudo. Boa noite. A questão não é essa.